Olá, tudo bem? Está começando mais um programa Escolas do Conhecimento pelo Sistema Educativo de Rádio e TV Univale. Tudo certo contigo? Espero que esteja tudo ótimo, porque a partir de agora nós vamos conhecer um pouco mais sobre a Escola do Mar, Ciência e Tecnologia aqui da Universidade. Quem está com a gente hoje é o professor José Ângelo Álvares Pérez. Ele é oceanógrafo, doutor em Biologia Marinha e professor do curso de Oceanografia e de pós-graduação de Ciência e Tecnologia Ambiental aqui da Univale. Professor, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, boa tarde. Muito prazeroso receber o senhor neste programa. E eu gostaria de saber, já para a gente começar a nossa entrevista, com base na sua área de atuação, pode explicar um pouquinho para a gente o que são as mudanças climáticas e no que tange aí a questão do chamado aquecimento global? Se fala muito sobre isso, mas às vezes as pessoas têm dúvida a respeito disso. O senhor pode explicar um pouco melhor para a gente? Sim, posso, pelo menos o aspecto geral, né? O nosso planeta, ele é aquecido pelo Sol, né? Mas há muito tempo atrás, a partir da formação da nossa atmosfera, né, esse ar, a atmosfera que inclui os gases que a gente respira, né, existe a radiação solar que é refletida pela superfície do planeta. Ela é, de certa maneira, capturada por um conjunto de gases que estão dissolvidos, principalmente o CO2, né, o gás carbônico, que é esse gás que nós produzimos cada vez que nós respiramos, por exemplo, e eles acumulam esse calor, tornando a atmosfera mais quente. Então, por muito tempo da história do nosso planeta, isso permitiu que a gente tivesse um planeta quentinho, um planeta agradável que favoreceu a vida. Mas desde lá da Revolução Industrial, no final do século XIX, onde começaram as indústrias a aumentar, né, a queima de combustíveis fósseis, essa quantidade de CO2 e de outros gases, né, acumulou tanto na atmosfera, ou venha se acumulando tanto, que essa quantidade de calor que eles têm capacidade de reter aumentou muito. Então, a gente tem aí progressivamente um aumento gradual da temperatura da atmosfera. Isso tem uma implicação muito complexa em todo o planeta. Um pouco dessa implicação a gente entende e já começa a prever, mas tem inclusive ramificações e complexidades que a gente nem entende ainda, nem sabe o que pode acontecer. E esse é um assunto que muito provavelmente está dentro da sala de aula com os alunos, assuntos que sempre acabam vindo à tona. Quais são os estudos a respeito dessas questões com relação à ação do ser humano, né? Nessa implicação do aquecimento global e das mudanças climáticas? Os estudos, eles, claro, alguns deles vão na origem, né? Entender exatamente a origem física e os processos físicos que estão acontecendo, o processo em si do aquecimento. Mas a partir dessa origem, a gente tem as decorrências, por exemplo, em vários outros processos, a precipitação, a dinâmica das correntes, dos ventos, todos os elementos atmosféricos que têm a ver com o aquecimento que eles podem produzir. Daí a gente passa mais um nível para como isso está afetando a vida no planeta, os ecossistemas, os organismos, até chegar lá no ponto mais alto que a gente chama dos serviços. Porque esses serviços ecossistêmicos são aqueles elementos que a gente se beneficia da natureza do nosso planeta, né? E quando alguns ecossistemas começam, a gente pensa, né, a não funcionar devidamente, eles vão deixar de produzir esse serviço. E aí a gente pode estudar também que tipo de coisa vai faltar ou que tipo de coisa vai mudar daqui para frente. Então, por exemplo, só para te dar um exemplo, um elemento que se fala muito é o aumento do nível do mar. Por quê? Por um lado, porque é o derretimento das geleiras, gradual. Por outro lado, porque a água, quanto mais quente ela mais expande em volume. Então, o aquecimento da água do mar torna um volume maior. E com isso, em alguns lugares, a gente vai notar mais ou menos, o nível do mar gradualmente vai subir. Então, esse é o fato. Mas o que isso implica na gente? A gente que mora na beira do mar, a gente que tem uma cidade como Balneário, que tem uma orla com uma rua na beira do mar. Será que daqui a 50 anos não está submerso essa área? Então, essas são as derivações que a gente tende a fazer a partir dessa progressão de estudos, para começar desde a origem do processo até as consequências para a natureza, para os ecossistemas e para os usos que a gente tem dos ecossistemas. Perfeito. Professor José, o senhor mencionou a questão da orla de Balneário Camboriú e eu aproveito esse gancho para perguntar para o senhor qual a influência, né, da ação humana nesse tipo de ocorrência, tendo em vista aí um cenário que não me parece muito positivo, né, com relação a isso. Acontece que a gente tem que imaginar que, independente do que está acontecendo em termos climáticos, a relação do ser humano com a natureza já trazia muitos problemas, né?
Então, a relação do ser humano numa área costeira já é cheia de problemas de ocupação, de poluição, de uso do espaço e assim por diante. O que a gente tem agora é, em cima dos problemas que já existem, a gente tem agora esse processo global, que é algo que a gente não consegue modificar facilmente. Não é uma vacina que vai resolver, então é uma coisa que vai acontecer gradualmente e que vai se somar a problemas que já existiam. Perfeito. Professor, eu soube também que, compartilhando com o pessoal que está em casa nos assistindo e nos acompanhando também pela Rádio Univale, que o senhor participa de um consórcio internacional financiado pela Comunidade Europeia que tem como objetivo avaliar as mudanças em curso nas regiões oceânicas e profundas em todo o Atlântico. Tem algum detalhe que o senhor pode compartilhar com a gente desse trabalho e que o senhor já visualiza aí como algo bem significativo? Esse é um projeto que ele surgiu no âmbito de um acordo governamental entre Brasil, África do Sul e a Comunidade Europeia, que é uma aliança, né, para estudar o Oceano Atlântico e as mudanças que estão acontecendo no Oceano Atlântico como um todo, né? Porque esse é o detalhe das mudanças climáticas, elas não afetam Itajaí, elas não afetam Balneário, é uma mudança global e cada região vai sofrer de algum jeito isso. Então, esse é um consórcio que tenta olhar o Oceano Atlântico como um todo, tem 32 instituições, né? Então, um projeto grande que foi aprovado no edital de pesquisa da Comunidade Europeia, que chama H2020, e que vai durar até o final do ano que vem, mas que envolve a gente tentar entender aquilo que eu te falei, a partir das modificações atmosféricas, as modificações na superfície do oceano, e como que isso vai chegar até o fundo do oceano, onde existem uma série de comunidades e ecossistemas que também estão realizando serviços para nós, por exemplo, capturando esse CO2 que está na atmosfera, um deles, entre tantos, né? Entender como que essas mudanças que estão lá acontecendo na atmosfera e na superfície do mar vão chegar lá no fundo. E o que isso vai significar em termos, de novo, dos serviços. O que a gente usa em termos do Oceano Atlântico, em termos econômicos, que podem ser modificados, vamos dizer, para não dizer prejudicados, vamos dizer modificados, vai ser diferente no futuro, para promover que os países em torno do Atlântico comecem a pensar em adaptação, pelo menos. Perfeito. O senhor mencionou que outros países fazem parte desse consórcio e como o senhor visualiza essa questão, fazendo uma comparação mesmo do Brasil, as ações que são feitas com relação à prevenção, a estudos, os investimentos, inclusive, com relação aos outros países que fazem parte desse projeto que o senhor está envolvido? Eu não tenho muito como te dar essa avaliação, até porque a minha área é marinha, né? E a gente tem que levar em consideração que esse problema todo do aquecimento tem alguns... O oceano é um ponto importante, porque o oceano é responsável por uma boa parte do clima, da distribuição do calor no nosso planeta. Então, se ele modificar seu funcionamento, todo o resto modifica também. Mas no continente, né, existem alguns hotspots, que a gente chama, algumas áreas críticas, que podem modificar, que tem uma relação muito forte com o aquecimento global. Por exemplo, as grandes florestas. E aí imagina que nós somos o ponto do mundo que tem a maior floresta em pé nesse momento. Por que elas são importantes? Porque elas são as que armazenam o CO2. Elas são as que tiram o CO2 da atmosfera e estocam lá no material vegetal. Então, elas fazem esse serviço tem feito durante milhões de anos o serviço de tirar esse gás da atmosfera e equilibrar o sistema. Então, se as coisas já estão ruins nesse momento, se a gente não tiver a floresta, elas estão muito pior. Então, imaginem a importância que tem o nosso país no contexto do aquecimento global. Eu vou deixar assim, porque eu não sei exatamente. Nós temos grandes especialistas nessa área, né, de ecologia da floresta amazônica, dando a sua opinião e conduzindo estudos, mas eu não sei bem como que o país está se organizando para lidar com essa situação. Com certeza. E pensando agora mais na prática, né, no nosso papel nisso tudo, de que forma que o senhor acredita que nós podemos contribuir para que isso não seja tão drástico assim, essas mudanças climáticas, a questão do aquecimento global, que o senhor pudesse linkar aí no nosso último minuto de programa? Então, eu vou até repetir uma frase que eu escutei daquela moça Greta Thunberg, né? Ela foi entrevistada, eu vi uma entrevista dela, não nas Nações Unidas, mas num programa que teve em Nova York, um desses programas noturnos, aí, Night Show, não sei o quê, que fizeram uma pergunta parecida para ela. Falaram, se você pudesse dizer uma coisa para a gente fazer, para se preparar em relação às mudanças climáticas. E ela falou, uma coisa que eu diria é para as pessoas se informarem. Porque o mais importante é a gente saber e entender o que está acontecendo, para aí ter condições de reagir.
E eu penso muito até nessa questão da pandemia, né? O quanta desinformação tem. Então, a palavra dela foi muito sábia. A primeira coisa que a gente tem que fazer é entender das pessoas que têm conhecimento, que geram esse conhecimento, entender a situação. E aí, sim, pensar. Se você não entender, você nega. E ao negar, a gente atrasa a nossa vida. Está aí a questão da pandemia, o quanto a gente está sofrendo. Essa situação das mudanças climáticas vão pelo mesmo caminho, só que é um caminho que não tem vacina, né? A gente vai ter que se adaptar ao novo mundo. Então, quanto antes a gente entender o que está acontecendo, melhor. Perfeito. E aí entra o papel da academia, né, professor? Estar em sala de aula compartilhando conhecimento, que é muito bacana aqui dentro da universidade, né? Exato. No nosso curso a gente está tentando concentrar esse tema, né? Nosso curso já trabalhava com problemas ambientais, curso de pós-graduação, né, principalmente. Então, agora a gente quer tentar estimular os alunos para incorporarem nos seus trabalhos de dissertação, tese, essa temática, né? Porque certamente vai ter muita coisa que a gente pode prever aqui na nossa região, no nosso dia a dia, né? Que pode ser útil. Perfeito. Professor, muito obrigada pela presença. Hoje nosso bate-papo foi com a Escola do Mar, Ciência e Tecnologia. Professor José Ângelo Álvares Pérez esteve com a gente para trocar algumas ideias sobre mudanças climáticas. Muito obrigada e as portas abertas aí para um próximo convite. Tá bom? Eu que agradeço. Obrigada.